Muito bem, nós estamos iniciando o dia 30 de junho de 2020 e hoje nós vamos fazer uma reprodução de uma palestra muito importante, muito interessante. Viva a Vida, Diálogo e Evangelho, capítulo 144 do livro Fonte Viva. Renova-te sempre, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, palestra da nossa querida irmã, amiga Sueli Calda Schubert e Rafael Papa, transmissão da Read TV, Rede Amiga Espírita. Bom, já dá para perceber que não dá para perder, um trabalho extraordinário. E aí nós vamos pedir a você a sua compreensão. Veja bem, nós reunimos nesta página o maior número possível de trabalhos espíritas, livros, textos, as obras da codificação, entrevistas, áudios e palestras de um modo geral. Para quê? Para que você que nos acompanha nesta página possa encontrar em um mesmo lugar todo esse material para seus estudos, suas pesquisas e o seu lazer. A nossa página não tem fim lucrativo, o objetivo é único e exclusivo, a divulgação da doutrina. Mas, voltando ao nosso tema, convido-o para que possa nos acompanhar ou acompanhar Sueli Calda Schubert e Rafael Papa. Muito obrigado. De amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, nossos amigos da Rede Amigo Espírita. Como toda sexta-feira, dessa vez 2 minutinhos atrasado, para gerar um suspense maior no estudo de hoje. Nós temos aqui a nossa querida Sueli Calda Schubert, que sempre empresta o seu tempo, sempre empresta o seu conhecimento para que a gente possa navegar nessa obra Fonte Viva. Boa noite, minha amiga. Boa noite. Com alegria que nós estamos aqui novamente essa semana, saudando todos aqueles que nos estão acompanhando e assistindo. Muita paz. Muita paz, Sueli. E é muito bom, é muito, pelo menos para mim e para muitas pessoas que a gente sempre vê que estão sempre aqui, tem sido um grande aprendizado para todos nós, né? Nutrirmos a alma de tantos conhecimentos, ainda mais vindos de um benfeitor como Emmanuel. Isso que eu ia falar. Mãos, né? É verdade. Pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Então, é uma alegria é uma alegria tão grande, né, de poder, nesses tempos de dificuldades que sempre foram, nós nunca estivemos muito em paz, mas ser um canal, a Rede Amigo Espírita ser um canal de paz, de esperança, de conforto. Então a gente pede aos amigos que estejam online, dando boa noite aqui a todos, nosso querido Sérgio, lá de Birigui, conhece ele? Não. Excelente pessoa maravilhosa. Cuidado para ele não te fazer o Covid, viu? Birigui, cidade onde Reinaldo Gianecchini
se cuidou, né? Do É, câncer. Temos a Janice aqui, nos trajes, Célia Soares. Qual é o nome daquele seu amigo, Sueli? da onde que você está falando? Qual deles? Você falou que tinha um amigo que estava sempre aqui conosco no É chat. o Fernando lá do Rio Grande do Norte. Boa noite, Fernando, do Rio Grande do Norte. Já. Que estado maravilhoso, né? Cá para nós. Exatamente. Emmanuel, nosso Emanuel Flávio agradecimento. Dias Pontes. Grande amigo também. Emanuel Flávio. Eu não conheço, mas boa noite. Zilma, é uma turma que está chegando, e vocês que estão chegando, convidem, meus amigos, mais 5 amigos, para a gente chegar hoje a 500 pessoas ao vivo aqui na Rede Amigo Espírita. A Isabel Ribeiro está querendo que a Sueli vá para Portugal, né? Eu posso ir pela live, né? Numa dessa me leva também, viu, gente? Tá certo. Eu não vou, eu me sacrifico, sabe, pela Sueli, não tem problema. Boa noite a todos. Oi? Que sacrifício esse. É muito sacrificante. Ir para a Europa. Eu que nunca saí do Brasil, né? Mas ainda está em tempo, é muito novo. Tem outras prioridades por enquanto. Então, meus amigos, brincadeiras à parte, né? Para a gente criar um clima de descontração, de alegria, porque o tema envolve alegria. E a Sueli vai trazer um verbo aqui esplendoroso, que é o capítulo 141 do livro Fonte Viva, Renova-te Sempre. Sueli, como eu sempre faço, para não ficar cansativo, desejo a você que esses espíritos, Joana de Ângeles, que está aí na foto, ou outros amigos espirituais, possam te auxiliar nesse tema tão importante, porque nós estamos sempre em renovação. E é um tema extremamente importante para os dias de hoje. Eu desejo toda serenidade e sucesso. Conte comigo. Obrigada. Precisando de mim, eu estou aqui embaixo, viu? Deus te abençoe. Obrigada, assim seja. Então, vamos começar agora trazendo o texto Renova-te Sempre, como ele já anunciou, que é o capítulo 141 do Fonte Viva. Nós temos aqui o texto de Paulo aos Coríntios, muito importante. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É a segunda aos Coríntios 4,16. Depois nós vamos falar particularmente dessa passagem de Paulo, desse momento aqui. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Começou Emmanuel muito bem, como sempre, não é? Falar isso é redundância. Cada dia tem a sua lição. É interessante essa questão do dia, porque quando a gente adormece, passa a noite, amanhece o dia, você levanta. E você pensa que vai ser um dia igual ao outro, mas não é. Não é, mesmo que você ponha a mesma roupa que você estava ontem, mesmo que você vá para o mesmo local, o dia é diferente. As situações que acontecem são diferentes. E existem, às vezes, até surpresas, não é? Porque você está pensando que vai ter um dia comum, um dia igual aos outros, e, de repente, aquele dia é muito diferente. Se transforma. Pode ser um dia muito alegre, mas pode ser um dia também muito triste, com muitas lições realmente, conforme está dito aqui. Cada dia tem a sua lição. Depois ele acrescenta, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde.
Se você teve, de repente, para sua surpresa, um dia, assim, muito farto, muito alegre, quando eu digo farto, farto, assim, de carinho, farto de surpresas boas, você vai ficar muito feliz com esse dia que você está vivenciando. Mas pode acontecer que, às vezes, começou bem, amanhã está ótima, vai até meio-dia, 2 horas, de repente há uma mudança. Porque as coisas são assim, não é? A gente pode até pensar que isso tudo é muito instável, porque depende de vários fatores. Depende de pessoas com as quais convivemos, depende de pessoas que às vezes nem conhecemos, mas que podem surgir imprevistos numa via pública, não sabemos. Portanto, cada dia tem um valor, tem uma surpresa, tem alguma coisa que nos ensina. São reflexões que nós fazemos do dia a dia. Mas depois ele vai ainda dizer: cada problema obedece, aliás, cada problema obedece a determinado objetivo. Sim, tudo tem objetivo. Não há nada solto assim no mundo que aconteceu de repente, por acaso, que ninguém sabe como, mas sempre tem algum valor, alguma coisa, alguma experiência importante. Emmanuel continua: há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Pronto, aqui já temos Emmanuel trazendo, qualificando até mesmo as situações do dia a dia que a pessoa está vivenciando. Então, ele diz aqui que há criaturas que ficam com medo, não é? Torturadas pelas preocupações, ansiedade. A ansiedade hoje é vamos dizer, uma situação que cada vez mais toma conta da humanidade. A ansiedade do dia seguinte, da semana seguinte, a ansiedade, vai acontecer isso ou não, o dinheiro vai dar ou não, vou passar por uma doença ou não, ou alguém da família, enfim, a ansiedade, segundo Rollo May, nós estamos vivendo a era da ansiedade, e é mesmo, porque ainda mais agora, com essa instabilidade que nós estamos vivendo, com essa pandemia, com esse confinamento, com essas situações todas, nós estamos com uma ansiedade. Quando isso vai terminar? Quais serão as consequências? Como vão ser daqui para frente as experiências, os dias, os trabalhos, as dificuldades? E há muita ansiedade, realmente. Mas aqui ele está dizendo, não é, que muitas vezes a pessoa está, assim, com temor, não é, de uma enfermidade. Pode surgir, ou da pobreza. Enfermidade nesse momento em que nós estamos vivendo essa pandemia. E aí existe essa preocupação das criaturas, a preocupação do ser humano quanto a esses dias futuros. O futuro começa dentro de um minuto seguinte, já nós estamos entrando no futuro, não é? Muito bem. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, ele menciona ou da pobreza. E aí entra o processo, né, de a pessoa estar com medo da enfermidade, mas também está com medo da pobreza. Não sabe o que vai acontecer, se vai vivenciar uma situação de faltar alimento, de faltar situações financeiras. Então, a pessoa pode estar com essa preocupação da desilusão. Desilusão, medo de se desiludir diante de alguém, de alguém da família, alguma pessoa que possa acontecer. Então, é uma expectativa de desilusão. Desilusão com uma pessoa querida, uma decepção. Isso faz parte também
do nosso dia a dia, ou da velhice. Tem gente que está nova ainda, mas tem muito medo da velhice. Tem outros que já estão com idade, mas não têm medo. Ou outros que já estão vivendo uma idade mais avançada e o tempo todo estão aborrecidos, têm medo, estão chateadas com aquela situação, não querem e fazem tudo para não aparecer a idade, mas na verdade aparece, né? Não se pode o tempo todo enganar ou esconder em determinado momento aquilo que estava mais ou menos oculto, aquilo que estava, assim, vamos dizer, tentando ser ocultado, aparece. De repente aparece de um jeito ou de outro, não é? E aí começam os problemas para a pessoa, que ela vai ficar, por conta disso, ela pode ficar assim, até deprimida. Essa depressão que anda toda por aí, desses casos aqui que acabamos de citar, enfermidade, pobreza, desilusão ou velhice, que é os que Emmanuel cita, isso tudo pode ocasionar uma depressão se acontecer de um jeito que a pessoa não esperava, não queria, procurava outra coisa, e, de repente, isso vai afetar muito a vida da pessoa. Agora, depois Emmanuel continua assim: não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Isso aqui é muito interessante, porque veja que Emmanuel está dizendo que a pessoa, não é? No quadro da luta cotidiana, que ela faz de tudo para fugir daquilo, para esses empecilhos da vida, dificuldades, problemas, essas coisas que vão surgindo, de repente a pessoa começa a ficar de tal forma aborrecida, nervosa com aquilo, não aceitando. O que vai acontecer? Ela vai desistir do bom combate, tentar continuar, vencer essas lutas, essas dificuldades, mas às vezes a pessoa desiste. Às vezes a pessoa não quer realmente levar isso adiante e vai cruzar os braços ou vai ficar de tal forma revoltada, que aí depende muito de como a pessoa vai reagir. Mas o que Emmanuel coloca aqui que sobressai nesse trechinho? Ele fala: a pessoa desiste do bom combate, e aí a pessoa vai procurar o gradual acordo com a morte. Tem gente que quer fazer acordo com a morte, tem gente que acha que se fizer isso ou aquilo, determinados tipos de demonstração de fé, que a pessoa acha que aquilo é uma demonstração de fé, ela já vai conseguir uma boa morte, ou seja, um bom lugar no céu, ou uma boa coisa que vai protelar a morte mais para frente. Enfim, ela vai engendrar na sua mente determinadas coisas, determinadas situações para enganar a morte, para evitar ou para começar, de repente, um acordo com a morte, não é? Então, esse acordo com a morte, ele passa por várias e várias situações, até mesmo dinheiro, para comprar qualquer coisa, não é? Um bom lugar no céu, porque ninguém vai comprar um bom lugar no inferno. Todo mundo que lá não tem bom lugar, segundo o que as pessoas acreditam, né? Esse inferno infernal que as pessoas acreditam. Então, o que vai levar adiante isso, né? Esse acordo que as pessoas buscam e que vão influenciar a sua vida, né? Vão fazer com que ela fique nessa ideia, vamos dizer assim, nessa ilusão. Porque aqui fala, né, na desistência, na desilusão, mas o que acontece? A pessoa se ilude, porque ela vai, assim, achar que ela pode conseguir isso. A morte ainda é muito temida pelas pessoas. Por quê?
não tendo conhecimento de que somos espíritos imortais, o que acontece? A pessoa vai sempre achar que a vida termina com a morte, a vida termina no túmulo e que não tem continuação, a não ser se a pessoa vai para o céu ou se a pessoa vai para o tal do inferno. E aí, o acreditar no inferno implica numa coisa muito importante, que Deus é cruel. Porque se Deus mandar seus filhos, parte dos seus filhos, para o fogo do inferno, ele é um Deus cruel. Porque imagina, se a criatura comete uma falta, ou chamado pecado, comete um pecado, pode ser até um pecado grande, ela comete, mas é um pecado que dura o tempo qualquer da vivência do plano físico, plano material. Porém, Deus vai condenar a pessoa ao fogo eterno. Ou seja, uma falta que não é eterna, que é passageira, a pessoa vai ser levada, condenada, encaminhada para o fogo do inferno. E o inferno, a gente sabe, aquele fogaréu, que não tem jeito de resfriar de jeito nenhum. De esfriar um pouquinho, de diminuir, então não tem. Então, pode haver coisa mais cruel do que essa. E Deus é cruel, ou Deus é justo, ou Deus é amor, ou Deus abrange toda a humanidade, todas as criaturas, todos os seus filhos. Será que Deus é, assim, tão cruel? Será que Deus faz isso com seus filhos? Um pai terreno faria isso com o filho? Um pai que ama o seu filho faria isso? Só nessas pessoas que são fascinadas, não é para achar uma coisa dessas. Porque não é possível que haja um entendimento de uma pessoa que tenha inteligência e achar isso. Porque aí, então, muita gente já desistiu de acreditar em Deus dentro dessa concepção que Deus é um Deus cruel, muito cruel, e que não perdoa de maneira nenhuma. Mas, continuando, lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos, e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. As civilizações se sucedem. Há milhares de anos, não é? Que as coisas vão se renovando. Aí já começa a questão da renovação sempre. Há uma renovação constante, desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim. Desde que começou a escalada evolutiva, desde o ser humano na caverna, não é? Então, aquele ser humano da caverna, o homem e a mulher da caverna, eles começaram a querer renovar, a querer sair da caverna e renovar para uma situação melhor, alguma coisa que pudesse ser mais nova, vamos dizer assim, do que aquilo que eles estavam enfrentando até então, não é? Aí esse homem, não é? E essa mulher vão procurar coisas mais felizes, melhores, e aí vai acontecer que a inexorável lei do progresso, que é uma das leis divinas, vai estar atuando sempre, vai estar sempre presente, porque o progresso ele tem que acontecer, e acontece. Por isso nós hoje estamos onde estamos, porque foi acontecendo o progresso, à medida que o ser humano foi também evoluindo, sua inteligência foi se ampliando, e com isso ele vai, então, melhorar a sua própria condição de vida, não é? Aí vem um momento em que Emmanuel diz assim: ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador.
em que a providência divina te colocou. Ou seja, de trabalhador, de pessoa que está firme ali, tentando conquistar alguma coisa, não é? Mesmo que a prova ela tenha assim a aparência ou ela seja perante as forças da pessoa invencível. Às vezes a pessoa não tem forças porque escapa do controle nosso, encarnados, seres humanos, de determinadas situações que estamos vivendo. Então, aquilo é acima, é além, é muito pior, não é? Muito maior, e a pessoa não consegue superar. Mas Emmanuel está falando que a pessoa não deve se retirar, não deve achar que não aguenta, que não suporta, que é melhor até acabar com a vida. Então, essas ideias, elas são ideias que, ao invés de trazer um benefício para a pessoa, só traz malefício, só traz prejuízo, traz problema. Nós temos o dom de renovar. O ser humano tem este dom de renovar. E agora eu quero contar uma história para vocês, verídica, que aconteceu comigo, aqui, nesse trecho aqui de Paulo aos Coríntios. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Nos anos 70, final dos anos 70, uma amiga minha, também espírita, família espírita, ela com pouco mais de, entrando nos 30 anos, ela começou a perder os movimentos e também perdeu a visão. E ela ficou, então, no leito, sem poder se mexer, ela movimentava um braço apenas e sem enxergar. Então, naquela época, não havia assim, um diagnóstico para aquele tipo de doença que ela apresentava. Então, cada hora era um nome, era de um jeito. Hoje poderia, talvez, se dizer que seria algo que hoje a gente vê aí muitas pessoas assim, não é? Então, ela estava com essa enfermidade. Mas com isso tudo era uma pessoa alegre, era uma pessoa que cantava no leito, com dificuldade de ficar na cadeira de rodas. E ela, então, ficava muito no leito, a família cuidava muito bem. E do lado da cama dela, é uma cama de hospital que eles conseguiram. Do lado da cama dela, na parede, havia um telefone daqueles antigos que tinha um gancho e que ficava pendurado. E ela atendia o telefone, era a única forma dela se comunicar com o mundo. Ela atendia telefonemas de pessoas amigas, de pessoas que conheciam o estado que ela estava apresentando, e com isso ligavam para ela. E depois de um certo tempo, começaram também a contar os seus próprios problemas. As pessoas contavam problemas e ela dava alguma orientação, estimulava a pessoa a ter fé, a ter confiança em Deus. E ela própria era o exemplo de uma pessoa que, com todo aquele sofrimento, aquela limitação, era uma pessoa que cantava, que era alegre, que atendia aqueles que a procuravam. As pessoas chegaram a um ponto, e aí já começou um certo exagero, de que ligava assim, eu pedi um anel. Será que você teria ideia onde está o meu anel? Será que você poderia me ajudar a encontrar isso assim, um documento, qualquer coisa? E ela tentava esclarecer para a pessoa que ela não tinha, assim, um poder, que não tinha, assim, uma mediunidade também, não é? A ponto de conseguir dizer aonde estava o tal da coisa do objeto que havia desaparecido. Mas, porém, havia uma coisa muito curiosa. Depois que a pessoa falava com ela, 2, 3 dias depois aparecia o objeto que estava perdido. E, nesse momento, ela era um exemplo, não é? De
ajuda espiritual, era assim que as pessoas acreditavam e pensamos que realmente tudo indicava que sim. Porém, o que aconteceu? O tempo foi passando e aquela doença, ela foi piorando, foi se agravando. Ela já estava no leito há mais de 10 anos. E, embora muito bem tratada pelos pais, ela sofria muito, é claro. E eu ia lá frequentemente para aplicar passes. E ficamos muito amigas. E eu ia sempre, e ela sempre conversava comigo e dizia que me contava coisas que ela não contava para as outras pessoas. Muito bem, até que ela foi cada vez mais piorando. E com isso ela se enfraqueceu. E a partir daí até terminaram as conversas no telefone, já não mais atendia, porque ela não tinha mais forças assim para poder suportar também ouvir as doenças dos outros, não é? Isso para ela já não mais ajudava e sim fazia com que ela ficasse mais fragilizada, triste com os casos que eram contados, e aí por isso pararam os pais tomar essa medida. E nesse ínterim, eu continuava indo lá aplicar passes. Só que ela foi piorando cada vez mais, o médico, uma enfermeira, pessoas sempre lá, e eu sempre aplicando passe. Quando foi um dia que eu cheguei lá, ela falou comigo assim, Sueli, está acontecendo uma coisa curiosa comigo. Falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu acho que eu já estou desencarnando, minha desencarnação já está no início. Eu falei, mas como que você está tendo essa ideia? Não fala uma coisa dessa. Não, Sueli, está acontecendo sim. Porque eu fico assim, como quem está ouvindo alguma coisa desatando em mim, começando nos pés. Aí eu já fiquei meio assim, não é? Tentando ainda conversar com ela. Falei, vamos orar. E aí abri este livro aqui, que está hoje nas minhas mãos. Fonte Viva. E abri ao acaso. Quando eu abri, caiu esta questão que nós estamos tratando aqui. E esta passagem de Emmanuel, de Coríntios, né? de Paulo aos Coríntios. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Quando eu acabei de ler esse versículo de Paulo aos Coríntios, ela falou assim, Sueli, isso é para mim. Falei, por que você acha isso? Porque o homem exterior sou eu, eu e a minha enfermidade, o meu problema. Então, isso tudo está cada vez mais se deteriorando, o meu corpo físico. Por isso que está aqui, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, se deteriore. Agora, o interior se renova dia a dia. Eu tive que concordar com ela, porque realmente era assim, embora concordando, mas ainda falando algumas palavras que pudessem fortalecê-la, que pudessem fazer com que ela ficasse confiante. E ela é uma pessoa muito boa, realmente. A gente via que ela estava num estágio evolutivo já bastante feliz, bastante adiantado. Aconteceu que eu terminei o passe e depois eu fui embora, fiquei um pouco com ela e conversávamos, e ela foi enfraquecendo a voz, tudo já denotava um enfraquecimento geral. E eu tive que regressar, na época, filhos pequenos, e voltei para minha casa. No dia seguinte, eu não iria, porque outra pessoa ia lá aplicar o passe. E no outro é que eu iria. Nesse meio tempo, ela desencarnou. Ela desencarnou, e aí foi, assim, para ela uma libertação. Como um pássaro que se libertou de uma situação de prisioneiro num cárcere, numa gaiola, que era o corpo físico deteriorado. E então, daí uns dias, os pais, né, eu conversando com os pais, e eles também, nós tínhamos uma amizade muito grande, eu com os pais, não é?
E, inclusive, o pai dela foi presidente de uma casa espírita aqui de Juiz de Fora, e é até chamada Casa Espírita mesmo. Mas aí, quando tinha 13 dias que ela desencarnou, eu fui à casa dos pais, casa dela, né? Casa dos pais. E chegando lá, conversa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando a mãe falou assim: vamos fazer uma prece, você poderia nos aplicar um passo? Eu falei, perfeitamente, e tal. E aí eu me levanto, começo a orar, com as mãos já estendidas em direção à cabecinha dos dois, né? E aí, desde que ela despertou, que estava enxergando, e ela disse que esse movimento, mas que ela voltou a enxergar. E aí nós ficamos muito felizes quando eu terminei o passe e encerramos, os dois, né, conversando comigo. A mãe disse assim: Sueli, vou lhe contar agora uma coisa. A Giselda, o nome dela é Giselda. A Giselda disse que que ela iria se comunicar primeiro por seu intermédio. Então, que dissesse que eu tenho uma passividade, que eu estou dando essa passividade, eu vou me comunicar pela Sueli. E eu não sabia disso, tinha 13 dias apenas, não é? Então, eu falei, graças a Deus, é pela amizade, pelo amor, pela gratidão, por isso tudo, não é? E aí a gente vê essa passagem tão linda de Paulo: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Foi o caso dela, se renovou totalmente. Posteriormente, ela deu uma mensagem muito bonita, que é psicografada. Então, é que a gente fez um PowerPoint dessa passagem, dessa mensagem. E então a gente vê que vamos dizer assim, a sensibilidade, eu quero dizer essa palavra, a sensibilidade de uma pessoa como aquela que, estando enferma, aceita, como está aqui Emmanuel, né, trazendo para nós essa explicação, essa advertência, não é? Então, que quando a pessoa está vivenciando algo muito doloroso e difícil, ele diz assim: permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Ela havia educado o seu pensamento, a família toda, porque eles eram espíritas realmente, de pessoas que vivenciavam, e ela ali dando esse exemplo. Na sequência, Emmanuel diz assim: a moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. Então, a pessoa está intimada, vamos dizer assim, a passar por aquilo e a superar, não é? Se conseguir, se tiver, assim, bastante confiança, se tiver fé, se tiver certeza que aquilo que está atravessando, aqueles momentos, são importantes para ela. Essa é a proposta, porque a enfermidade, ela vem renovar, é uma renovação de todas as maneiras possíveis para que a criatura consiga, então, com isso, vencer essas dificuldades. Eu vou dizer que essa mensagem que nós estamos lendo aqui no livro Fonte Viva, nós vamos encontrar, né, nessas obras de Emmanuel, nós vamos encontrar outras mensagens, outros livros com esse mesmo tema. Inclusive, por exemplo, no livro Pão Nosso, há uma mensagem com o título de No Serviço Cristão. E aí, essas mensagens, elas trazem também
um comentário sobre as doenças, enfermidades. Por exemplo, no Pão Nosso, não é? No capítulo 135, Paulo está comentando, ele vai falar também, comentando uma passagem evangélica, não essa aqui, mas outra. E aí, Emmanuel diz assim, que renovar a atitude mental é muito importante. Renovar a atitude mental. E quantos vivem, deixa eu ver aqui, para um livro, né? Vários livros e depois outra frase que diz assim: somente a luz dos livros do Cristo é possível reajustar a mim, renovar a mente e purificar o coração. Sueli. Aqui nesse caso, Emmanuel está citando a atitude mental, renovar a mente. Então, renovar-se através da mente. Porque nós temos as condições de momento. Nosso dom de renovar é uma própria, essa condição de renovação. Para começar de novo. Me escuta? De trabalho, continuidade, diz a escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. Sueli? Sueli? Pessoal, travou o áudio aqui da Sueli. A gente vai tentar recuperar aqui o sinal para a gente dar continuidade à palestra. E eu vou pedir para ela comentar a parte do passe, né, que eu também não escutei. A gente vai conversar com ela aqui. Então é isso, travou mesmo, né? Eu acredito que, pela experiência que a gente já tem, ela deve ter entrado e vai voltar. Quando ela voltar, a gente já sobe com a Sueli de novo, né? Ela não estava, é verdade, ela não estava me ouvindo. Deve ter acontecido alguma coisa com a internet. É assim, ao vivo, quando as coisas... Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão. Então, a gente vai esperar um pouquinho para ver se a Sueli retorna. O meu receio é ela não ter percebido que saiu. Mas, para recapitular, a gente está estudando o livro Fonte Viva, que é a mensagem 141, né, do Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, onde ele fala do capítulo 141. Então, Sueli estava aqui falando para a gente de experiências riquíssimas que ela teve, contudo, a transmissão caiu. E ela não voltou, gente. Não voltou até agora. A gente não sabe o que aconteceu. Eu vou tentar, inclusive, contato. Meu maior receio é ter continuado falando e ela não percebeu que o sinal caiu. Que seria muito triste. Já estou no Zap. Ela tá bem, gente. Ela tá muito bem, tá bem lúcida, né? Tá ótimo, inclusive, tem feito muitas palestras, tanto aqui na Rede Amigo Espírita, quanto
na Mansão no Caminho, né? Então, o Sueli tem feito assumido bastantes compromissos, né? O problema é com a internet, não é com ela, não. Oxe, meu pai. Vocês que estejam nos assistindo, se quiserem deixar perguntas para quando a Sueli voltar, se ela voltar, né? Senão eu vou ter que responder as perguntas por ela, mas quiserem fazer comentários das coisas que ela estava dizendo, né? Do momento, ela estava contando do clímax do passe quando caiu, né? Eu acho que ele ainda não percebeu que caiu. Mas é assim mesmo, gente, é assim mesmo, faz parte. Aqui em Juiz de Fora, as nossas empresas de internet, isso tem acontecido muito. O Wagner Paixão teve um estudo que ele fez que ele precisou utilizar o Wi-Fi do vizinho. O Arthur Valadares também teve problema com a internet, então a gente tem um pão de queijo aqui, viu? Mas a internet, nossa senhora, não tá boa não, gente. E de antemão, pedir a vocês para pelo menos poderem compartilhar até onde foi, né? O que foi feito, né? O que foi falado, para nos ajudar nessa divulgação e também se inscrever na Rede Amigo Espírita no YouTube, para a gente atingir a nossa meta de 1 milhão de amigos que a gente tem aqui dentro da Rede Amigo Espírita, né? Não se esquecer que essa sexta, hoje, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, 10 da noite, com André Sobreiro, que é um estudo magnífico, imperdível. Meus amigos. Não está me atendendo. De fato, a filha da Sueli, a Érica, está ligando, está dando ocupado. Obrigado, Alberto. Obrigado por estar inscrito na Rede Amigo Espírita. Obrigado de coração. Ô, Érica, então eu conto com você para ligar para casa aí, se tiver um número fixo, para a gente poder ver se a Sueli volta aqui, né? A minha suposição é que ela tenha perdido a ligação e não percebeu que a internet caiu, tá? Recapitulando aqui algumas coisas que ela disse, é claro que não com a mesma sabedoria que ela tem de tantos anos de experiência do Espiritismo, ela está no capítulo Renova-te. Então, ela contou uma história muito bacana de uma senhora, né, que estava passando por situações extremamente difíceis, complicadas, e essa senhora, quando a Sueli foi atendê-la, percebeu que essa senhora perdeu o otimismo. E a gente percebe que em momentos de dificuldade, o otimismo é a nossa válvula de escape, né? O otimismo é a nossa força, o otimismo é o nosso combustível. E eu até comentar isso com a Sueli depois, tem um certo caso de Jerônimo Mendonça que me chamou muita atenção, que foi riquíssimo. Ele, após muitas circunstâncias difíceis no seu corpo físico, teve uma hemorragia interna, passou por dificuldades lá em Tuiutaba, que não é tão distante de Uberaba, e Jerônimo Mendonça foi de helicóptero, encaminhado para Uberaba para ser atendido pelo Chico.
Ele estava com uma hemorragia gravíssima, gravíssima, e o Chico, quando soube que Jerônimo Mendonça estava chegando à cidade, correu para o centro espírita, olhou para Jerônimo, e naquele mesmo minuto ele aplicou passes. Passes que Jerônimo Mendonça narra que esses passes foram raios, né? Raios na região abdominal de Jerônimo Mendonça, e aqueles raios fizeram com que Jerônimo Mendonça recuperasse, né? Se recuperasse instantaneamente do problema. Chico opera, então, um caso de cura de Jerônimo Mendonça, né? Opera um caso de cura, e logo depois que ele cura, porque Jerônimo estava entre a vida e a morte, depois disso ele durou mais 10 anos, ele simplesmente olha para Jerônimo e diz: Jerônimo, você aceitou e coitadinho, né? Ó, quem voltou aqui. Sueli, peraí, minha gente. Voltou. Estava fora do ar? Estava fora do ar e começou a travar na hora que você estava falando do passe. Da minha amiga? Isso, Naquele você foi aplicar os passes e sumiu, começou a cair, sumiu. Eu não sabia, né? Eu não sabia ligar. Mas a Érica... Agora não tem mais jeito, né? Oi? Agora não tem mais jeito. Mas se quiser... Deu para ouvir? Deu para contar o caso da minha amiga? Deu para ouvir? Não, podia terminar. O pessoal está querendo muito ouvir o caso da sua amiga. Mas chegou a ouvir um pedaço? Ouviu até a parte do passe. Quando eu fui aplicar o passe? Ou quando eu aplicar o passe nos pais, ela já tinha desencarnado? Isso, exatamente, foi aí. Já? Então tá. Bom, eu posso até dizer o seguinte, que quando eu fui aplicar o passe nos pais, ela já havia desencarnado há 13 dias. E, então, eu fiz a prece, apliquei o passe, e quando eu terminei, a mãe dela falou comigo assim: Sueli, a Giselda, o nome dela é Giselda. A Giselda, 2 ou 3 dias antes dela desencarnar, ela falou comigo: mãe, quando eu desencarnar, eu venho me comunicar pela primeira vez pela Sueli. Então, se alguém falar que me recebeu, que recebeu minha mensagem, você não acredita não, ela falava assim, né? Você não acredita não, porque eu vou me comunicar pela Sueli pela primeira vez. Eu quero pedir muito a Jesus que me conceda isso. E aí a mãe dela falando isso comigo, e aí a mãe dela disse: hoje, que está fazendo 13 dias que ela desencarnou, é o primeiro passe que nós estamos recebendo, e ela veio, porque quando eu aplicava o passe, veio a Giselda, deu uma pequena manifestação. Esse é o ponto que eu preciso deixar bem claro. Ela falou algumas palavras, e o importante é que ela falou com os pais dela, que a partir do momento em que ela despertou no mundo espiritual, daí alguns dias, não é? Algumas horas, porque o tempo é contado aqui como se fosse aquilo da Terra mesmo, não é? Então, aí ela disse que ela passou a enxergar. Ela estava enxergando, só que ela não estava se movimentando com facilidade, ela não estava ainda para uma movimentação mais fácil, mas ela estava enxergando. E isso, ela disse, foi uma grande felicidade. E então nós ficamos assim muito felizes de ver que ela estava bem, foi muito bem recebida no mundo espiritual, porque também ela teve uma vida de merecimento, não é? De tudo que ela passou. Então, meus irmãos, é isso que eu queria contar. Porque quando eu fui começar a falar para ela o último passe que eu apliquei nela, caiu exatamente essa passagem, não é? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Foi quando ela falou: isso é para mim. Faltando 2 dias para a desencarnação dela. Mas ela me disse que já estava sentindo
como se já estivesse começando o processo de desencarnação, porque ela estava com os pés ficando cada vez mais gelados, e, ao mesmo tempo, parecia que tinha alguma coisa desatando. E aí ela estava bem consciente disso. E no dia seguinte, ela desencarnou realmente. E aí essa é a história dessa minha amiga, exatamente dessa passagem que hoje nós comentamos aqui, que é Paulo, segundo aos Coríntios, né? E falando essa frase tão bonita e é tão, assim, verdadeira, não é? Então é isso. Foi bom, Rafael? Sueli, Rafael, por e aí? mim, tá me escutando bem? Oh, deu para você ouvir o caso? Agora ficou ótimo. Ficou ótimo. Deu para escutar muito bem. A internet de Juiz de Fora não anda muito boa, não, viu? Aqui também tá falhando um pouco, é assim mesmo. Mas foi excelente. A sua história fechou com chave de ouro a questão. Você havia comentado de um texto do Pai Nosso que deu para ouvir assim vagamente, né? Que era que também fala de renovação, que fala dos livros Pai Nosso, do livro Pão Nosso. No livro Pão Nosso, a gente encontra, inclusive nos outros livros também de Emmanuel, que faz parte da coleção Fonte Viva, tem mensagens sobre renovação, porque é um tema muito importante, muito interessante, muito rico, não é? Entender que tudo se renova, que nós mesmos nos renovamos também, não é? Então, é um tema de muito interesse e que nos ajuda quando nós nos sentimos, às vezes, muito para baixo, muito desanimados, muito assim, sem esperança. Vamos lembrar que nós podemos nos renovar. E a espiritualidade ajuda, porque isso é o propósito divino, da renovação de cada um de nós, para continuar a jornada evolutiva sem desanimar, não é? Então, é importante isso. E no livro Pão Nosso, eu tenho ali, inclusive até na introdução do livro Pão Nosso, que tem o título do Serviço Cristão, Emmanuel vai falar também sobre essa renovação. Só que ele está enfocando a renovação mental, que é o que nós precisamos, muitas vezes, em primeiro lugar. Renovando a mente, nós vamos renovar a vida também, não é? Então, é isso. O Sueli, você tocou num ponto bem interessante da sua amiga, que estava tudo bem quando ela se mantinha em níveis de otimismo alto, né? Como é que Enquanto ela mantinha níveis de otimismo alto, sim, acentuado, né? Ela mantinha muito otimismo. Ela tinha... exatamente. Ela cantava, tinha uma voz muito boa. Tinha um amigo que ia lá, ao lado do leito dela, ele ficava tocando violão e ela ficava cantando música popular, aquelas antigas, bonitas, né? E então, aquilo era uma festa, ela cantando. Isso quando ainda estava mais forte, né? Mas depois o organismo vai debilitando, né? Mas enquanto ela ainda estava mais fortinha, ela cantava muito, só atendia pessoas no telefone, né? Então, o pai dela foi o presidente da Casa Espírita. Bacana. Seu Manuel. E parece que quando ela deixou de ser otimista, as coisas começaram a definhar. E eu achei interessante, né? Ou seja, então, o padrão vibratório dela baixou, né? Ela não propriamente se deixou de ser otimista. Ela começou a cair na real, né? Que o organismo dela já não estava correspondendo mais. Então, os pais não queriam mais que ela atendesse os telefonemas, porque as pessoas vinham contar as coisas, os problemas da vida dela, e ela não tinha mais condição, né? Então, foi isso, que ela foi apagando, sabe? Foi apagando. Ô, Sueli, você já viu um caso de Jerônimo Mendonça, que ele foi fazer uma palestra
Sei. E ele era muito otimista, né? Da vez que ele não foi, ele teve uma hemorragia, né? Que o Chico curou. Foi. Né? Isso mesmo. E Eu ele conheço um chega numa pouco palestra com aquela maca dele e a palestra não passa pela porta. Ao invés dele chorar, se espezinhar, ele só falou que a porta era estreita e ele não era capaz de passar, ou seja, ele estava demonstrando otimismo, né? Ele sempre trazendo, né? verdade. E a gente está precisando ser otimista, né, Sueli? Por mais que as coisas não estejam ótimas, maravilhosas. É verdade. E o próprio Cristo disse, né? Para a gente perseverar até o fim. Né? Porque muitos de nós... me parece que Roberto Carlos foi lá, né? Aliás, ele foi ver Roberto Carlos, né? Foi. Aí ele tem uma brincadeira, né? Uma frase que ele falou com o Roberto, né? Ele falou com o Roberto, porque as pessoas pegaram a maca que ele estava, né? Ele vinha espécie de uma maca, né? E levantaram no alto. Aí ele gritou para Roberto: viu, Roberto? Você que é o artista, mas eu que estou nos braços do povo. Então tinha essas brincadeirinhas, né? Porque sem otimismo é difícil renovar, né? Sim, é verdade. É difícil renovar, porque está tudo em transformação. E às vezes as pessoas acham que só as plantas estão, que só o meio ambiente está, né? Que só uma pedra, o reino mineral. Mas nós estamos em transformação, né, Sueli? Sim, é permanente, né? É o tempo todo, né? E é como eu disse, cada dia é diferente do outro, né? A gente pensa que vai ser igual, não é? Verdade. Quando a gente... Tem uma amiga que diz, quando a gente descobre as perguntas, Deus muda... Não, quando a gente descobre as respostas, Deus muda as perguntas. É verdade. Todo dia tem pergunta também. Tem isso. Sueli, para a gente fechar, tem uma pergunta, pode? Pode. Sueli, fale um pouco de renovação moral e autoconhecimento. Bem, a renovação moral muitas vezes, quando a pessoa busca o seu autoconhecimento, quando ela desperta para entender o sentido da vida, ela vai começar a entrar no processo de autoconhecimento, mas é um processo muito vagaroso ainda, muito lento. A pessoa apenas está acordando, às vezes está adormecida há muito tempo, porque às vezes é como se diz, né? A pessoa levanta, acorda, levanta e vai tomar as providências do dia, mas continua dormindo moralmente, mentalmente, espiritualmente, não é? Mas a partir do momento que ela toma essa medida de vontade de renovar, de melhorar, aí ela começa o processo de autoconhecimento. Hoje em dia a gente sabe o quanto isso é importante, e também lá no Livro dos Espíritos, aquela orientação de Agostinho, né, de Santo Agostinho, que nós devemos toda noite pensar o que fizemos durante o dia, para verificar se fizemos alguma coisa errada, não é? Para corrigir, para ter a noção, a conscientização disso. Então, a renovação caminha junto, porque a pessoa se renovando, ou ela está se autoconhecendo, está no processo de autoconhecimento, ou, ao contrário, o autoconhecimento possibilita a renovação, né? De um jeito ou de outro, a renovação está presente. A necessidade de se renovar interiormente. Porque faz um bem extraordinário essa renovação. Ela é muito boa, muito, muito enriquecedora, sabe? Vale a pena a pessoa começar a renovar, não ficar só naquele cotidiano, sem nada que pudesse dar uma ideia de melhorar, de renovar, alguma coisa nova. Tem gente que fica só naquilo, né? Mas não, nós precisamos sair disso
para uma renovação mental, uma renovação que vai desaguar, que vai acontecer depois no processo de um autoconhecimento cada vez mais aprofundado. Tá bom? Tá ótimo. Sueli, como sempre, suas considerações finais. Vou deixar o boa noite. Quero te dizer que até onde você falou foram palavras lindas, ricas, e que valeu muito a pena, mais uma vez, ter você aqui conosco. A história que você contou foi comovente, né? Nos faz aceitar melhor as circunstâncias da vida, porque não é muito fácil aceitar doenças, traumas, né? Que a gente carrega, né? E a pessoa perder a finais sobre renovação. Também, né? Ela perdeu a visão e os movimentos, né? Porque perder a visão também é algo assim muito doloroso, muito difícil, né? Da pessoa conseguir ajeitar a vida, não é? Para que ela possa equilibrar a sua própria condição de não estar vendo a vida com os olhos, né, mais facilitados. Então, eu quero também agradecer, e a gente não pode nem esperar pedir desculpa, porque isso aí é uma coisa da internet que caiu, não é, Rafael? Não é da nossa parte. Nada de desculpa. É só agradecimento, felicidade de ter você aqui, a felicidade de você sempre estar aqui com a gente pontualmente. Acho que você foi inglesa na outra reencarnação, na outra vida, né? Pontualmente você está aqui com a gente. Então, a gente tem muito mais a agradecer os conhecimentos que você nos traz. Eu, especialmente, tenho aprendido muito, e eu acredito que as pessoas também. Okay. Então, obrigada, Rafael. Obrigado, Sueli. Que são muito queridos do nosso coração. Deus abençoe a todos. E você também, Rafael. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo a todo mundo. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.